O motoqueiro ultrapassa e cai na frente do carro. No momento em que ele chega para trás, um caminhão vem deslizando na direção dele. De repente, uma explosão acontece. E a única chance dele é pousar nessa praia. Uma fração de segundos, o impacto acontece. O poste cai exatamente no lugar que ele estava. No local onde ele estava, simplesmente desaba. Parados na calçada, avistam uma menina de bicicleta e ele salva. Essa mãe estava com a sua filha nessa mesa de bar. De repente, o carro perde o controle, a mulher vai atravessar a rua. Ela escolhe ficar nesse exato local. Só que de repente, um acidente acontece. Se eles não tivessem se abaixado para pegar a moeda, se eles não tivessem nem visto a moeda, eles teriam sido atropelados por esse carro que... Já reparou como tem momentos que não fazem sentido? Um carro desgovernado. Uma estrutura que desaba, uma bala perdida. E no último segundo, nada acontece. A pessoa se salva por centímetros, por um passo atrás que ela dá, ou até mesmo por um instinto que ela não sabe explicar de onde veio. E nisso, câmeras de segurança, drones, vídeos de celulares registram tudo. E quando você assistir esses vídeos, vão ter alguns que vão te dar arrepio. Porque parece que algo invisível entrou ali no meio e mudou todo o final. Um final que era para ser trágico, mas porque algo aconteceu, ele foi alterado. Tem gente que chama isso de sorte. Tem quem diga que é intuição. Mas muita gente acredita que é um livramento de Deus, uma mão divina, um anjo ou até mesmo um sinal que mudaria a vida daquela pessoa para sempre. E quando você assistir e ver como que essas pessoas escaparam dessas tragédias, a única coisa que vai vir na sua cabeça é: isso não era para acontecer. Nesse vídeo, você vai ver alguns dos casos mais impressionantes de livramentos já registrados por câmeras. Situações que desafiam a lógica e que com certeza vão te fazer pensar. Será que existe algo realmente lá em cima que se preocupa comigo e que cuida da gente? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa a tua opinião aqui nos comentários durante os vídeos e metralha o dedo no like. Lembrando, se você quiser aprender como ganhar dinheiro com TikTok, assim como eu faço, assim como os meus alunos fazem, o link do meu curso tá aqui na descrição. Bora pro vídeo! Esse homem estava andando com a sua filha. De repente, ele acha alguma coisa no chão e mostra para ela. Eles param de andar. Ele se abaixa para pegar. E de repente, um carro desgovernado passa no exato local onde eles estariam se não tivesse achado o que ele parou para pegar. Repare bem, eles reparam em alguma coisa e se abaixam. Talvez uma moeda. Se eles não tivessem se abaixado para pegar a moeda, se eles não tivessem nem visto a moeda, eles teriam sido atropelados por esse carro que saiu desgovernado da estrada. Isso só pode ser um livramento de Deus. O motoqueiro ultrapassa e cai na frente do carro. E por um milagre, o carro que estava vindo consegue frear em cima dele. Ele fica em choque e agradece. Como explicar isso? E se o carro não conseguisse frear, certamente ele não estaria ali para agradecer. Foi por muito pouco. Ele não devia ter tentado ultrapassar nessa chuva. Repare como o asfalto está molhado. Ele se desequilibra e cai na frente do carro. Esse dia provavelmente ficará marcado na vida dele, como o dia em que ele nasceu de novo. A rua coberta de neve. O homem sobe a ladeira, só que de repente ele escorrega e para de subir. Não somente para de subir, ele volta. Ele escorrega e vai caindo. Quando ele escorrega, um caminhão vem e vai no lugar aonde ele estava. Se esse homem não tivesse escorregado,
Um caminhão que pesa toneladas teria atropelado ele. Repare novamente, ele vai subindo e de repente ele escorrega. Ele luta contra a neve. Ele não consegue subir. Pelo contrário, ele vai escorregando para trás, como se algo sobrenatural tivesse feito isso acontecer. No momento em que ele chega para trás, um caminhão vem deslizando na direção dele. E o caminhão para e ele consegue sair. Se ele não escorregasse, ele não estaria ali. Esses homens estavam consertando e enchendo esse pneu. Repare na mangueira que está enchendo o pneu. Eles não percebem, mas eles passaram do limite. Eles retiram a mangueira, saem de perto do pneu e, de repente, uma explosão acontece. Se eles não tivessem saído de perto desse pneu, algo pior teria acontecido. Repare bem, um homem com um pé em cima do pneu. De repente, eles têm uma ideia de se afastar do pneu. De onde veio essa ideia? Não sabemos. E o pneu explode. Às vezes, o mundo espiritual faz isso. Joga ideias na nossa cabeça, na nossa mente, para que a gente receba o livramento de Deus. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele estava com o pé em cima do pneu. De repente eles conversam e se afastam e o pneu explode. Certamente um livramento. Esse não era um bom dia para ele voar de asa delta, porque a barra de proteção se rompe no momento em que ele estava no ar na asa delta. Repare nas mãos dele o que vai acontecer. Ele fica desesperado, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele vai tentar fazer um pouso forçado nessa praia. É a única chance dele. Repare novamente em suas mãos. O equipamento falha. Ele fica desesperado, ele se apoia com os antebraços. E a única chance dele é pousar nessa praia. Por uma coincidência da vida, ele estava sobrevoando essa praia. E ele consegue pousar. Essa criança brincava na calçada. Distraída, aparentemente a rua vazia não oferece perigo. Ela vem caminhando pelo meio-fio. Distraída e sem se preocupar. O pai ou a mãe está ali sentado. Um carro passa. Ela passa pela lata de lixo. E de repente, um carro é jogado no exato lugar onde ela estava. A criança se desespera e vai falar com a mãe. Foi por muito pouco. Se essa criança parasse no meio-fio, se ela não estivesse andando, se ela não tivesse o pensamento de dar a volta na lata de lixo, ela seria jogada por aquele carro. Repare bem. Por uma fração de segundos, o impacto acontece. Certamente um livramento de Deus. O motoqueiro vai vir e vai frear em frente ao bueiro que está aberto. Esse homem vai vir fazer a gentileza de fechar o bueiro. Quando ele fecha o bueiro, olha o que vai acontecer. O poste cai exatamente aonde ele estava, gente. E se ele não fizesse essa gentileza de vir fechar o bueiro, dá uma olhada. Ele vem e fecha para que acidentes não aconteçam. E o poste cai exatamente no lugar que ele estava. Se ele não tivesse feito isso, e da onde que veio essa ideia? Vai lá e fecha o bueiro. Será que é um anjo protetor? Ou mesmo o próprio Deus falando com ele? Esse homem parado na beira da calçada. De repente ele decide levantar uma moto que está caída. E o local onde ele estava simplesmente desaba. Se ele não tivesse ido levantar essa moto, o chão embaixo dele teria desabado e ele teria caído nesse buraco. Só que como no estalar de dedos, uma ideia veio na mente dele. Vou levantar aquela moto. Quando ele sai, o chão desaba. Seria essa ideia, esse pensamento, um livramento de Deus vindo sobre a vida dele. Porque se ele continuasse parado ali, certamente teria caído no buraco.
Eles parados na calçada, avistam uma menina de bicicleta e ele salva a vida dela. Parece que ela perdeu o controle. A sorte dela é que aquele homem estava ali. Ele percebe ela se aproximando. Ela iria bater de frente naquele poste, sem capacete. Ele consegue agarrá-la a tempo. Repare novamente, ele se estica e puxa ela da bicicleta. Se ele não estivesse ali, algo de pior teria acontecido. E o que fez ele prestar atenção nela? Se ele estivesse olhando para outro lado, ele não teria feito isso. Um sopro na mente dele para ele olhar para ela. Essa mãe estava com a sua filha nessa mesa de bar. De repente, o carro perde o controle e vai na direção delas. Só que por uma coincidência do destino, o poste salva a vida delas. Seria mais um livramento de Deus, que fez com que elas escolhessem aquela mesa. Talvez se elas posicionassem a mesa em outro local, arrastassem a mesa, isso não teria acontecido. Talvez se a mãe estivesse afastada da mesa ou a filha estivesse brincando por ali, isso não teria acontecido. Mais um livramento. Essa mulher vai atravessar a rua. Ela escolhe ficar nesse exato local. Só que de repente, um acidente acontece. Um carro vai para o lado e o outro vai para o outro. Se ela escolhesse ficar 10 centímetros à frente, o primeiro carro que passa por ela teria arremessado ela longe. Isso não tem explicação. E aí é o que eu falo para vocês. O pensamento que veio na mente dela fez com que ela decidisse parar ali. Será que veio dela? Ou foi um pensamento pare nesse local para ser um livramento do mundo espiritual? Essa criança estava brincando com seu celular. De repente, uma onça entra pela porta de sua casa. Ele não se desespera. Ele espera ela passar. Ele sai pela porta e tranca a porta. Esse sim foi um grande livramento. Porque se essa onça percebe a presença desse menino ali dentro, certamente ela poderia tê-lo atacado. E o que fez com que esse menino ficasse invisível aos olhos dessa onça? Seria um livramento de Deus? Repare como ela entra e não percebe a presença do garoto. Ele também não se desespera, isso foi muito importante. Ele põe o celular e sai, e consegue se livrar da onça. Certamente, um grande livramento.